E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. Vamos lá com mais um vídeo gravado num horário meio inusitado. Geralmente eu tento gravar em horários mais silenciosos, né? Mas novos tempos pedem novas abordagens. Vou ter que tentar gravar um pouco mais cedo esses vídeos. Então talvez tenham aí barulhinhos externos, barulhos da rua e tal. Vou pedir para vocês relevarem isso, faz parte do show. E para esse vídeo eu decidi mostrar reunidas uma das minhas paixões, né? Quem é inscrito mais antigo do canal, quem acompanha o canal há mais tempo, vai lembrar aqui, para regozijo do Mestre do Terror, embora na época ele ainda não estivesse presente, que o canal tinha um quadro às segundas-feiras, nas quais eu sempre fazia vídeos temáticos. Eu mostrava ali gibis que abordavam determinado assunto. E um dos primeiros quadros, se não o primeiro, era a Segunda do Terror, na qual toda segunda-feira eu publicava alguns dos meus gibis de terror, que são uma das minhas paixões. Por que eu estou dizendo isso? Porque muito do que vai aparecer aqui nesse vídeo já apareceu naquele quadro. E alguns que não apareceram naquele quadro especificamente, apareceram mais tarde em outros vídeos. Mas qual é a ideia? Eu estou sempre falando, tem alguns vídeos aí mais recentes que vão sair no canal, no qual eu comento que eu tenho uma paixão muito grande pelos quadrinhos da Block, pelos quadrinhos da Ebal e pelos quadrinhos da RGE. Para mim são verdadeiros tesouros. Estou falando de coisas muito além do valor monetário, do valor financeiro, né? Daquela coisa da raridade que vale muito, embora eu saiba que hoje em dia são quadrinhos que realmente alguns estão bem valorizados e difíceis de achar, mas não é essa a questão. São tesouros para mim, né? Na minha visão particular, eu gosto demais. Toda vez que eu vejo um quadrinho dessas editoras, eu faço questão de ter. Não é pela qualidade do texto, nem pela qualidade gráfica da publicação, que a gente sabe que nunca foi lá essas coisas, mas porque me remete a outros tempos e é o que eu gosto muito. Então, baseado nisso, eu decidi, por que não mostrar em um único vídeo, né, todos os gibis de terror que eu tenho da editora Block. E por que começar pela Block? Porque os gibis de terror da Block foram os primeiros gibis de terror que caíram na minha mão. Quando eu era menino, os primeiros gibis de terror que apareceram na minha mão eram da Block. Depois eu tive de outras tantas editoras, e principalmente quando mais velho, quando comecei a comprar em sebo, tenho até hoje grande parte da minha coleção ali com quadrinhos da Taika, da editora Graúna, da RGE, da Ebal. Tem um monte de coisa, inclusive planejo futuramente fazer vídeos parecidos com esse aqui, mostrando, por exemplo, todos os gibis de terror que eu tenho da RGE, da VEC e por aí vai, né? Futuramente talvez eu faça isso, porque eu gosto muito dessa ideia de mostrá-los. São gibis que saíram separados aí no canal, como eu falei, agora eu vou mostrar todos juntos. Eu não vou me deter muito em cada gibi, porque isso alongaria demais o vídeo. Eu vou apenas mostrar o que eu tenho. Não tenho tantos quanto eu gostaria, nem todos nas melhores condições, mas como diz o velho adágio, eu sou muito feliz com o que eu tenho, né? Não tenho tudo o que quero, mas estou muito feliz com o que eu tenho. E eu vou começar mostrando essa ediçãozinha aqui, ó. A Tumba de Drácula. É a mais recente que eu consegui, né? Da Block. Tem vídeo aí no canal, né? Consegui com o meu amigo Seu João. Excelente revista, uma capa linda, eu acho essa capa fantástica. Aquele padrãozinho Block, né, o tipo de papel bastante poroso, bastante denso. As histórias, aquele terror estilo Marvel, né, totalmente estilo Marvel. Né, matérias, né, a Block fazia questão de colocar matérias muitas vezes bastante aleatórias, não tinha nada a ver com o conteúdo da revista. Ó, mais sobre filmes de terror. Essa foto aqui é icônica, né? Se não me engano é aquela do O Homem que Ri, né? Ó, de 1928. Muitos dizem que isso inspirou Coringa. É curioso. E mais histórias, as histórias principais todas da edição são sobre o Drácula. Eu amo sobretudo a capa dessa
dessa edição aqui. Eu amo muito a capa. Depois do Drácula da Block, eu tenho edições mais moderninhas, tipo essa aqui, a número 9, né, de uma época em que a Block já, né, decaiu muito na qualidade do papel, o papel do jornal normal, a capa também já não era uma capa assim tão trabalhada, e o material dentro passou a ser basicamente nacional, né? Em sua maior parte material nacional, o que em muitos casos fez com que houvesse uma queda na qualidade, né? Mas que ainda assim retém a minha paixão estrondosamente. Depois eu tenho Histórias Reais de Drácula número 11, né? A gente percebe a mão brasileira na publicação e na arte aqui dentro, né? Não tinha muita coisa de crédito, muitas vezes era difícil saber quem escrevia, mas aqui, por exemplo, tem uma pista do desenhista, ó. Vamos ver se foca para nos ajudar. Acho que vai ser difícil, vai ser focar ali, ó, viu? E tenho Histórias Reais de Drácula número 13, uma capa que eu também acho legal, só que é uma capa meio estrambólica, né? Ela tem assim, ó, Histórias Reais de Drácula, terror autêntico, né? O Capitão Mistério apresenta. Aí tem Expresso Transiberiano, né? O Expresso Transiberiano leva em seu bojo a morte. Depois embaixo, o Expresso da Morte. E mais embaixo, horripilantes histórias. Era bastante apelação, né? A Block tava tentando de tudo na época. Aí depois eu tenho do Frankenstein, eu tenho poucas edições, mas tenho algumas. Essa aqui eu amo a capa. Essa é a número 3, né? Essas edições aqui já são ali início dos anos 80, se não me engano, né? Por aí. O Frankenstein da Marvel, né? O terror Marvel. Né, que como eu digo, o terror super-heroístico, mas para nós na época isso era terror, era o que equivalia às matériazinhas de sempre, vinha com um mini pôster que ainda está na revista por pura sorte. Depois eu tenho a Frankenstein número 4, mesmo esquema, né, do terrorzinho estilo Marvel, né, as matérias da Block. Eu não lembro se essa tem um mini pôster. Tem, ó, mini pôster muito bonito, diga-se de passagem. Esse mini pôster aqui, eu acho muito legal essa imagem, né? E depois temos a Frankenstein número 9, já entrando também numa fase um pouquinho mais desleixada, assim, ó, menos. Ainda se mantinha aquela capa quase cartonada e o papel, tá, mas o papel já decaiu um pouco de densidade e o número de páginas deu uma decaída também, tá? E as histórias já começam a ter muita história nacional, né, cara? Tanto que tem aqui, ó, Luquete e José Menezes, e você percebe, né, claramente, não só no roteiro, mas na arte, a diferença já, né? E tem aqui as matérias, como sempre tem, e o pôster. Os pôsteres vinham, né? Não tinha jeito. Aí acabou Frankenstein, eu tenho essas Cine Mistério. Cine Mistério eu tenho essa aqui, a número 2, Frankenstein na capa. Gente, quase que eu derrubo o mestre do terror. Isso seria uma calamidade. Calamidade. Eu poderia editar isso agora, tirar essa cena do vídeo, mas eu não vou. O mestre do terror correu perigo. O mundo precisa saber. Calma, mestre. Será que foi emoção? Mas como eu estava dizendo, o Frankenstein, por curiosidade, está na capa. A Cine Mistério tinha essa pegada de coisa de cinema, ou pelo menos tentava demonstrar isso, né? Trazia muitas histórias, né? Material americano em sua maioria, material estilo Marvel e tal. Aqui tinha uma história do lobisomem, por exemplo, né? Tinha essas coisas aqui, ó, falando sobre filmes, esses materiais aqui falando sobre filme. Pôster, né? Tinha aqui o mini pôster, né? Com o Ciclope. E por aí vai, ó. Muita matéria. Era uma tentativa de fazer uma revista de variedades com quadrinhos. Depois tem a Cine Mistério número 3. Mesmíssima pegada, tá, pessoal? Mesma coisa. Falando, aqui pode parecer o Godzilla, mas é o tal do Gorgo, né? Se você olhar rapidinho, parece o Godzilla, mas é o Gorgo. As matérias falando sobre o tubarão, filme, sensação.
pôster, né? Mais matéria e mais histórias. Né? Aqui nessa fase, por enquanto, a maior parte ainda das histórias, para não dizer todas, ainda era material americano. Depois, já entrando na fase da decadência, capa menos cartonada e tal, nós temos a Cine Mistério número 4, né, que já tem bastante material diversificado, material nacional nela, você já percebe, mas continua aqui com as, né, com as matérias que vinham no meio da revista e tal, mas essa, se não me engano, não tem pôster, não veio pôster nenhum na história. Era uma revista interessante, a Cine Mistério, eu nunca vi em banca, algumas revistas da Block eu nunca cheguei a ver em banca, chegavam na nossa mão as revistinhas do Drácula e do Lobisomem. A Múmia, eu tenho apenas uma edição, quando moleque eu tive uma edição da Múmia que eu achei no lixo, eu me lembro. Peguei, e aqui eu tenho apenas essa edição, gosto muito dessa capa. A Múmia passou pelo mesmo processo das outras, né? O material americano parou de vir, parou de ser publicado, a Block começou a escrever seu próprio material, né? E claro, com isso houve uma decadência nas histórias. Mas seguia o mesmo esquema, tinha matérias sobre filme, tinha pôster, né? Bem legal esse pôster, diga-se de passagem, e um bocado de histórias diversificadas, todas no estilo terror Marvel, terror DC. Mas a capa é fenomenal, a capa é linda. Depois eu tenho Histórias Fantásticas. Essa daqui é a número 5, tem o Blade na capa, ó, mestre do terror, ó, tô perigoso de derrubar você de novo, hein? Tem o Blade na capa, né? Nessa aventura aqui o Blade morre, eu acho, não tenho certeza se é nessa aqui que ele morre, né? Mas eu acho que sim, tem um pôster do Blade, inclusive, né? E o Blade tá lutando aí com um bocado de vampiros. Não, não é nessa que o Blade morre, não, porque se não me engano o Blade morre enfrentando o próprio Drácula, né? E acho que não é aqui que ele enfrenta o Drácula, né? Morre pra virar vampiro de novo, uma coisa assim, né? Não seria bem morrer, né? O Blade acaba virando vampiro, né? Material americano, né? Totalmente super aventuresco, né? Me divertia muito na época, ainda diverte hoje em dia, mas claro, tem outro tom. Depois tem Aventuras Macabras, essa é a número 8. Ó, BR de terror, Drácula voltou, que tal, hein? 64 páginas, sempre histórias inéditas, você vai se arrepiar quando ler A Feiticeira de Nova Orleans, ou New Orleans, se você preferir. Eu acho muito legal essa ilustração aqui, ó. Eu acho muito show. E o velho esquema da Block, né? Muitas histórias soltas, sortidas, pequenas histórias. A história principal com o vampiro, material diversificado, muita coisa americana, muita coisa super heroística disfarçada de terror. Mas era gostosíssima demais. E eu gosto dessa capa também. Aí depois tem Lobisomem. Eu tenho a Lobisomem número 2. Com uma capa, que o lobisomem da capa é o lobisomem do filme, aquele, né? Idêntico, claramente baseado, mas é o lobisomem da Marvel, né? Que era muito mais super-herói do que qualquer outra coisa, inclusive ficava enfrentando outros monstros e tal. Bem aquele estilo, mas pra nós era lobisomem e era terror, né? E aqui, ó, pôster, né? Tem bastante pôster mantido nessas edições, eu acho bem curioso. Dei sorte que os antigos donos não eram de arrancar o pôster, né? Depois eu tenho a Lobisomem número 3, com uma capa bem curiosinha também, né? É uma história meio boba essa história. O lobisomem enfrenta tipo um caçador que não parece ter razão nenhuma para conseguir caçar o lobisomem, né? Mas que ele parece não ter nenhum poder sobrenatural, mas ele caça o lobisomem igual. A história fica boba, né? Uma história bem boba, né? É como eu digo, né? Lobisomem da Marvel, né? Terror estilo Marvel. Depois eu tenho a Lobisomem número 7, com uma capa que eu acho legal, mas já começa aqui o declínio, né? Aqui tem o lobisomem lutando com o Drácula, inclusive, né? Ainda é material 100% americano, né?
E esse confronto do lobisomem com o Drácula é um confronto que eu acho muito legal. Tenho também nessas revistas o lobisomem lutando com o Frankenstein. O lobisomem não, o Drácula lutando com o Frankenstein. Eu acho muito maneiro. E essas histórias aqui, tipo a Revolta dos Peixes, são mais legais do que as histórias principais da revista em si, né? São muito maneiras. Essa já não tem nenhum pôster, né? Eu adorava essa ilustração aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu achava essa ilustração o máximo anunciando a revista de terror do Frankenstein. E aí eu tenho a Lobisomem número 13, uma coisa assim. Essa revista aqui é a número 11. Essa revista aqui tá em péssimo estado, pior que qualquer outra, mas eu tenho ela desde que eu era menino, desde que eu era criança. Um amigo meu conseguiu ela e depois ela veio parar nas minhas mãos. Foi a primeira edição do Lobisomem que caiu nas minhas mãos. Né? Eu estranhei muito a diferença dela depois para as outras que vieram a seguir, porque as coisas me chegavam de maneira, né, desconexa, assim. Então eu consegui essa da Block, material da Marvel, como eu digo, o lobisomem super heroístico, enfrentando um feiticeiro, enfrentando um lobisdemônio, uma coisa arada. E aí depois começou a chegar nas minhas mãos material como esse aqui, o material nacional que a Block começou a publicar depois que acabou o material americano. E a diferença de pegada, a diferença de tudo, começou a me chamar muita atenção, né, cara? Aqui tem pôster ainda, que louco. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Começou a me pegar. Eu percebi algumas coisas, tipo, eu percebi que embora ainda tentasse se dar uma pegada que parecia meio super-heroística, as histórias aos poucos iam ficando mais terror, mas ao mesmo tempo os roteiros iam ficando mais simplórios e a arte nem sempre me agradava. Eu tenho muito carinho por essa edição aqui porque ela é inteira desenhada pelo Colin, e durante muito tempo eu nunca nem gostei do Colin, mas depois comecei a curtir o que ele fazia, a maneira como ele desenhava, na verdade, né? E aí eu tenho essa edição, eu guardo ela com muito carinho. E é isso, pessoal. Isso é todo o material que eu ainda tenho de gibis de terror da editora Block, né? Como eu disse, é o meu pequeno tesouro particular. Eu gosto demais, eu tenho muito carinho por essas edições, né? No futuro farei um vídeo mostrando tudo que eu tenho de terror da VEC. Talvez eu faça vídeos mostrando tudo que eu tenho de super-heróis ou publicações diversificadas da Block. Da Ebal eu tenho muita coisa e tenho bastante coisa de super-heróis da Ebal. Pretendo fazer vídeos mostrando também. Aos poucos eu vou desnudando um pouco a coleção, ou pelo menos as coisas mais importantes da coleção, né? Eu sei que tem gente aí que gosta de ver esse tipo de vídeo. Por enquanto, se você curtiu esse vídeo, like aí pra mim, pro bom e velho mestre do terror, que tá feliz por termos falado de terror aqui, mas deve tá puto porque eu quase fiz ele cair de cara. Como é que eu ia explicar isso? Meu senhor.